Os anarquistas se fascinou muita gente naquele momento, né? Seu principal pensador ativista foi o russo Bakunin. O problema é que foi contra toda uma autoridade. O anarquismo ele mexeu com pessoas de grande potência em relação a esse contexto. Dificilmente ele conseguiria se estabilizar naquele momento, aquele movimento. Apesar que tinha muitas pessoas adéquas, né, que isso realmente fosse levado à frente. Até porque o projeto era a derrubada da burguesia. Houve várias correntes de pensamentos anarquistas. Porém, a que mais se destacou foi o anarcossindicalismo, que defendia uma tese de que o anarquismo deveria ser um órgão responsável pela organização do trabalhador rumo à sociedade anarquista. Então, esse foi um dos que mais se destacou, porque ele se apropriava de fundamento. E tivemos também o socialismo cristão, né, a questão social tão debatida pelos pensadores utópicos e marxistas, também mereceu a atenção da Igreja Católica, especialmente com base no posicionamento do Papa Leão XIII. A sua encíclica Rerum Novarum, em 1891, nesse documento, o Papa condena os abusos dos capitalistas e aponta os direitos e deveres dos patrões e operários, de acordo com a justiça e princípios de uma caridade evangélica, mas, ao mesmo tempo, repudia a luta de classe e reconhece a propriedade privada como um direito natural, conforme se pode verificar abaixo, né? Eu vou citar essa relação de como a igreja defendia. Então, a igreja ela repudiava, de certa forma, a conduta de abusos do capitalista sobre os operários, mas, de outra forma, ela reconhecia que a luta de classes não deveria existir, então não deveria existir uma resistência, porque ela acreditava que o direito natural ele deveria ser já registrado, ele não deveria ser algo impregnado, e a política de relações privadas. E aí a gente vai ter no contexto histórico esse reconhecimento dos princípios do socialismo cristão. Seria a solução socialista, falsa e injusta, né, pois o socialismo desestimula o trabalhador. Existe uma desigualdade natural, eles acreditavam no segundo ponto. Né? A primeira, eles diziam que o socialismo era falso. Não deveria existir o socialismo, pois ele desestimula o trabalhador, porque não existe, cada um tem o seu direito natural de nascer pobre ou rico. Se você nasceu pobre, você vai ser pobre a vida toda. Se você nasceu rico, você vai ser rico a vida toda. Então, eles acreditavam que a ordem natural deveria permanecer. A segunda, existe uma desigualdade natural, né, conveniente ao homem, de não pretender se livrar-se das suas penalidades da vida presente. Ou seja, outra relação da conduta cristã. Se você nasceu pobre, é porque realmente você precisa seguir a sua cruz, aquilo que lhe foi desenhado, desempenhado, né? É uma penalidade da vida, você deve aceitar. Se você nasceu pobre, na miséria, você deve aceitar a miséria que você vive e morrer pobre. Se tiver de morrer por aquilo ali, você deve morrer, porque é uma penalidade da vida, algo natural. Outro ponto eram as relações entre o capitalismo e o trabalho, que não deveriam configurar nenhum tipo de luta. Ou seja, os trabalhadores não deveriam ter nenhum tipo de resistência a seus patrões. Deveriam ser acalhados a reconhecer que deveriam aceitar toda a conduta, né? Os ricos devem atentar para os perigos da riqueza. Ou seja, outro ponto que elevava a Igreja Católica. Os ricos devem avaliar, né, os pontos da sua riqueza, os perigos. Era uma forma de condizer aos ricos que deveriam dividir esse valor ao clero, né? Se você observar, toda a conduta da Igreja Católica, ela tem uma relação de apropriação institucional própria, de ordem própria. Ao mesmo tempo que ela está a favor do operário, ela está a favor, né, dos ricos, né, dos patrões, e deixando claro também que eles precisam não acumular bens, né, a se promover de bens, e sim destinar à igreja, né, ao clero. E o outro ponto, não deixando de ser relevante, era os pobres devem lembrar de que o cristão não deve se envergonhar da sua situação de precariedade nem do trabalho que exerce. Então, observe que a todo momento o socialismo cristão,
ele impregna na mente de que se você nasceu pobre, é uma conduta de penalidade natural e que você deve exercer isso, né? Você não deve se envergonhar da condição que você vive, mas você também não deve ter margem para lutar e fazer diferença. É interessante você parar para pensar, porque a conduta da igreja é deixar com que os ricos permaneçam ricos e que a partir daí eles também não deixem transbordar essa riqueza para uma penalidade do pecado e sim destine a igreja, a instituição. Bem como o pobre, ele não deve se envergonhar porque ele sendo limitado também como fiel, ele deve aceitar a condição que foi imposta para ele de um trabalhador operário a vida toda sem nenhum custeio de luta. Então ele não deve lutar para mudança, ele não deve lutar, não deve criar nenhum tipo de resistência. Então é interessante a gente pensar a conduta que se move nesse contexto histórico e as mentalidades que são formuladas e reformuladas nesse contexto, né? De uma historiografia, de uma mentalidade ortogada e direcionada de uma conduta de pessoas que deveriam servir a igreja, né? Aquela conduta de nobreza, o clero e os camponeses. Os camponeses subsidiam a nobreza por sua vez é o clero, né? E como a burguesia era uma classe extra, uma classe que estava em crescente, que eram mercadores, artesãos que estavam se deslixando naquele momento ali de crescimento, não era viável que eles empobrecessem, era viável que eles crescessem e que essa derrubada não ocorresse. Então não era viável para a igreja a derrubada daqueles que subsidiavam de alguma forma, né, a eles.